Alô, alô pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Tecnóis e hoje eu vou falar novamente de algoritmos de ordenação. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu fiz sobre o Quicksort e recursividade, dá uma olhada aqui nos links na descrição do vídeo. E hoje eu vou falar de um outro algoritmo de ordenação bem diferente do Quicksort, é um algoritmo que chama Counting Sort. Vou criar aqui uma função Counting Sort, né? A ideia é que esse algoritmo vai receber um array e vai devolver esse array ordenado. Porém, o Counting Sort é um algoritmo especial de ordenação porque ele funciona apenas para ordenar inteiros. Né? A gente pode até fazer uma adaptação para fazer ele ordenar outras coisas que não em números inteiros, mas a ideia é que ele ordene números inteiros e, de preferência, números que não são muito grandes. A gente já vai ver por que isso daí, tá? O interessante do Counting Sort é que se você tiver um array com muitos números, mas são sempre números pequenos, você consegue praticamente ordenar esse array em tempo O de n, o que é muito bom para um algoritmo de ordenação. Por exemplo, o Quicksort ele leva O de n log n. Tá? Esse O é uma notação que a gente diz que é o tempo médio que um algoritmo demora para executar uma função. Depois a gente vai estudar um pouquinho mais essa coisa de O de n, é um conceito da computação. Tá? Então, como que o algoritmo Counting Sort funciona? Então, vamos supor aqui que eu tenha um array, eu vou criar um array aqui bem aleatório, C6, 2, 4, 8, 1, 9, 3, 7, 6, 5, sei lá, 13, por exemplo. Né? Então a gente quer ordenar esse algoritmo. Como é que ele funciona? A gente quer ordenar esse array. Como é que o algoritmo funciona? Ele vai percorrer esse array uma única vez, certo? E ele vai criar um array auxiliar. Deixa eu tirar esse 13 aqui só para facilitar no exemplo, tá? Então eu vou ter um array auxiliar onde esse array vai ser inicializado tudo com 0, 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 né? E cada posição do array, eu vou contar o número de vezes que cada elemento aparece. Então, por exemplo, o 2, né? Vamos colocar um 0 aqui também, só para ilustrar que o 0 também pode aparecer. Então, pensa assim, cada um desses elementos desse array aqui de baixo, que é o meu counter ou count, sei lá, ele tem uma posição. Então aqui, ó, por exemplo, aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, aqui é a posição 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui é a posição 10, tá? Mas eu não tenho nenhum número maior que 10, então ele vai só até a posição 9, tá? Mas poderia ter mais posições. Então, o que eu vou acontecer? O que eu vou fazer? Eu vou percorrer esse array aqui e vou somando. Então, por exemplo, o 2. O 2 apareceu uma vez, eu vou lá e somo 1. Aí, o 3. O 3 apareceu uma vez, eu vou lá e somo 1. O 6 apareceu, eu somo 1. Aí, o 2 apareceu de novo, eu venho ali e somo 2. Aí, o 0 apareceu, boto 1. O 4 apareceu, somo 1. Então, eu vou percorrendo esse array original e vou somando nesse array de contadores na posição, né, do número que está aqui. Então, é a posição, dado o número, a posição dele no array de contagem. Né? Então, seria alguma coisa assim, counts do elemento x que está aqui em cima. Né? E aí eu faço isso mais igual a 1. Tá? Então, esse é o algoritmo. Então, vamos implementar ele aqui. Como é que funciona? Eu vou pegar e vou percorrer ele. Então, a primeira coisa que eu faço é percorrer o algoritmo. Né? Vou percorrer o array. Então, eu vou fazer um for o número of array, certo? Vou inicializar o counts aqui. Vou criar com um array vazio. E vou simplesmente fazer counts se o counts n, se for 0, né, ou se tiver, aliás, se não tiver, se já tiver um número, ou seja, se o número, se não tiver nada, por exemplo, na posição 7, ele vai ser nulo, vai ser undefined. Se tiver alguma coisa, eu vou somar mais 1. Se não tiver nada, eu coloco 1. Então, eu coloco counts
counts n mais igual a 1. Ou seja, já tem alguma coisa no counts n, coloco 1, mais 1. Se não tiver nada, eu coloco 1 nele. Que ele não tinha nada, passou a ter 1. Por quê? Porque senão eu teria que inicializar ele inteiro com zeros. Aí eu evitei a inicialização com zeros, simplesmente vejo. Se não tem nada, que é esse else aqui, ele coloca 1. Ou seja, passou de 0 para 1. Se já tem alguma coisa, eu somo 1. E agora eu já tenho o meu array de contagens. Então vamos retornar o array de contagens aqui, só para ver, por exemplo, como ele ficaria aqui no caso. Deixa eu comentar aqui. Se eu fizer um counting sort desse array aqui, eu vou retornar isso aqui e vamos ver o que ele vai executar. Ó, olha só. Ele retornou 1, 1, porque tem... Tá vendo? Ó? Aqui ele já fez tudo, né? Eu estava contando aqui e não terminei. Mas eu tenho 1, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3. Tá vendo? 2, 3, 1, 4, 1, 5, 5, 1, 5, 2, 6, 1, 7, 1, 8 e 1, 9. Certo? Poderia não ter o 5. Tá? Se eu não tiver o 5, vamos ver o que acontece. Vou rodar de novo. Tá vendo? Ele tem o empty, não tem problema. Até aí, beleza. Só que não é isso que eu quero. Eu não quero retornar o contador. Eu quero retornar o array ordenado. Então, como é que eu faço para retornar ele ordenado? Agora é que vem a mágica do algoritmo. Eu vou fazer um novo for, né, para cada índice do meu array de contador. Então, eu vou lá. I igual a 0. I menor do que o counts.length, ou seja, eu vou até o tamanho do meu contador, e mais. Famoso forzinho básico, certo? E aí aqui eu vou inicializar também o meu resultado, que é, a princípio, vazio. E aí o que eu vou fazer? Ah, faltou um let aqui, né, gente? Deixa eu botar aqui só para deixar ele bonitinho. Eu vou colocar no resultado o número do i, ou seja, estou no 0. Quantos zeros eu tenho que colocar? Ele vai me mostrar aqui, 1, então coloco um 0. Quantos 1s eu tenho que colocar? 1, então coloco um 1. Quantos 2 eu tenho que colocar? 2, então coloco 2. 2, 2. Quantos 3? 2, então coloco 2, 3. E assim por diante. Então eu vou empurrando, vou colocando dentro do resultado a quantidade que aparece no meu counts, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho um outro for aqui dentro, for j, que começa com 0 e vai até o counts na posição i. Ou seja, se eu estou na posição 0, eu estou pegando esse aqui, eu estou pegando esse número, estou indo de 0 até 1, ou seja, uma vez só. Aqui eu estou indo de 0 até 2, ou seja, 2 vezes, e assim por diante. Na verdade, de 0 até 1, né, porque aqui está menor. E aqui o j++. E aí, o que eu faço? Result.push. O que eu tenho que colocar no meu array? O próprio i, que ele vai aparecer j vezes dentro, né? O i vai aparecer j vezes no array. Então, o i, isso. E aqui eu retorno o result. Então vamos ver se funcionou. E é isso, o algoritmo é esse, acabou. Vamos ver se funcionou. Olha lá, 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 6. Ah, vamos supor que apareceu o 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 6. Então, na verdade, mais um aqui, 5. Então, na hora que eu executar, ele vai... Tá vendo? Ó, ele vai... Eu vou dar um console.log aqui no console.log no counts, só para vocês verem como é que está o counts aqui. Tá vendo? Ó? 1, 1, 2, 2, 1, vazio. 6. O 6 apareceu 6 vezes, coincidentemente, né? Deixa eu tirar, para não confundir aqui, eu vou tirar 2 6 aqui. O 6 agora apareceu 4 vezes. Tá vendo? Agora o 6 apareceu 4 vezes. Então aí ele faz isso, né? Põe 1, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 4, 4, 6 e assim por diante. E aí o algoritmo funciona. Aí eu posso colocar 5, posso colocar até números maiores. Ó. Posso colocar 20, posso colocar 100, posso colocar 14, posso colocar 1000... e tudo mais. Olha só. E tá vendo? Tem um monte de elementos vazios que na hora de imprimir, tá vendo? Tem um monte de espaço vazio, não tem problema. Ele fica um array com posições vazias
mas ele retornou o algoritmo ordenado. A complexidade desse algoritmo é O de N, sendo N o tamanho do array, mais K, sendo K a maior chave, né? Por quê? Porque ele vai fazer, aqui é N, né? E aqui é K, porque o número de elementos que o array tem é K, né? O número de elementos que o count tem é o maior. Eita, o que aconteceu? Opa, voltou. Então, eu tenho O de N mais K, certo? Então, se o K for pequeno, ou seja, se os números forem pequenos, o K é o maior número que está dentro do array. Então, por exemplo, se eu tiver um número muito grande aqui, ó, eu vou começar a ter problemas. Tá vendo? Ó, se eu tiver 23 milhões aqui, ó, vou 2 milhões, vou rodar ele. Olha lá, tá demorando, ó. Peraí que eu deixei um código aqui. Vamos rodar aqui de novo. Olha lá, tá vendo como ele demora? Ó, tá demorando, porque eu tenho um for que vai até 2 milhões. Terminou, tá vendo? Mas ele começa a ficar lento. Aí tem um hackzinho que dá para fazer em JavaScript, que eu vou fazer aqui, porque é o seguinte, na verdade o counts, ele é um array, mas lembra que em JavaScript todo array é um objeto. Então, olha que interessante. Se eu fizer, eu vou fazer assim, ó, aqui, ó, console.log object.keys do counts. O que vai acontecer? Deixa eu até apagar isso aqui, porque não me interessa ele mais. Eu vou fazer um print só das chaves do count. Lembra que um object.keys retorna todas as chaves de um objeto. E as chaves de um array são, né, todos os números que aparecem nesse array maior aqui, né? Então, o counts, as chaves dele são todos os potenciais números do meu array original. Então, o legal é que eu poderia, em vez de iterar pelo tamanho, né? Então, o tamanho desse array é enorme. Ele, na verdade, ele é 23 milhões, 2.333.332. Esse é o tamanho do array. Então, esse for vai de 0 a esse número enorme. Mas, se eu fizer de um jeito diferente, eu poderia iterar. Eu vou pegar, em vez de pegar cada i, ou seja, cada elemento de um array, eu vou pegar só as chaves desse objeto que é o array. E aí, o que acontece? Cada chave, então ele vai primeiro pegar o 0, depois o 1, depois o 2, como string, tá vendo? Isso aí já virou uma string, mas não tem problema, porque quando eu acesso ele aqui não é mais key, aqui é key, assim, não é i, é key, e agora eu estou usando a chave, e aí em vez de jogar o i, eu vou jogar a chave, mas lembra que ela é uma string, então eu tenho que jogar ela como número para ele voltar a ser um número. E aí eu vou rodar esse algoritmo e olha como ele roda rápido agora. Tá vendo? Instantaneamente. E aí eu posso colocar um número enorme aqui, não tem problema. Aí esse algoritmo ele vai ficar tão complexo, ou seja, ele ainda vai ser O de N mais K. Mas o K agora não é o número máximo o maior número que aparece nesse array. O K é a quantidade de elementos diferentes que aparece nesse array. Então, esse aí é o Counting Sort para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu explique algum outro algoritmo de ordenação aí para vocês, é só me falar. Valeu? Um grande abraço e até a próxima!